Vivemos em um mundo tão politizado e, de certa forma, dividido. Gostaria de saber o que a Rap Science diz sobre essa questão. O mundo, ele sempre foi politizado e dividido, ele é politizado e dividido, e ele será politizado e dividido no futuro. Na época de Buda, se você for estudar a história, vamos pegar a história curta, 2.600 anos para cá. Se for pegar mais longe, dá para ficar a noite inteira aqui falando. Vamos pegar a história mais curta. Época de Buda Shakyamuni, 2.600 anos. Na época de Buda Shakyamuni, o nome dele antes de ser Buda Shakyamuni, era Gautama Siddhartha. Siddhartha, ele era um príncipe. E na época de Siddhartha, haviam vários reinados que lutavam entre si por poder. Inclusive, quando Gautama se ordenou, abandonou a vida secular e virou Buda Shakyamuni, o clã dele, que é o clã Shakya, ele foi destruído, porque o rei não tinha um herdeiro. O Gautama, que seria o herdeiro, renunciou. Não tinha herdeiro, o clã Shakya foi destruído. Por quê? O mundo ele era politizado e dividido. Na época de Jesus, há 2.000 anos, havia disputa de poder em Roma, como é sabido pela história. Tinha toda a disputa de poder na época dos romanos. Então, há 2.000 anos tinha disputa de poder e era politizado. Você tinha os fariseus, tinha os judeus, tinha toda a sociedade ali politizada e uma briga intensa pelo poder. Quando o Brasil foi descoberto há 500 anos, o que havia? Disputas políticas na Europa. Depois disso, o que teve? As guerras napoleônicas, disputa de poder. Na Revolução Industrial, teve disputas políticas. Na independência dos Estados Unidos, aí chegando mais perto agora do século XX, teve disputas políticas. Hoje há disputas políticas. Portanto, não é que a gente vive no mundo politizado. O mundo foi politizado, ele é politizado, ele será politizado. Porque o ser humano, ele tem sede de poder. O ser humano, ele é ganancioso. Ele quer tudo para ele. E além disso, existem diferentes maneiras de pensar. Você tem, então, uma raça gananciosa, com sede de poder, com pensamentos totalmente diferentes uns dos outros. Então, você vai ter, então, os conflitos. O que pode mudar é a forma como esses conflitos são travados. Hoje, você tem ainda a guerra armada. Você tem o derramamento de sangue. Numa sociedade utópica, ao invés da disputa ser feita com derramamento de sangue, essa disputa seria feita com argumentação, com diplomacia, com troca de ideias. E o vencedor seria aquele com os melhores argumentos, com as ideias mais fortes, que beneficiem mais as pessoas. E não haveria derramamento de sangue. Haveria disputa, haveria politização. Porém, a forma como isso seria resolvido é diferente. Haveria o conflito de ideias, haveria o conflito de argumentos, e o melhor venceria, justamente. Então você tem a utopia. Ia continuar, só que a forma como as coisas se resolveriam seria diferente. Um agravante da sociedade moderna é o quê? O excesso de informações e a facilidade com que a gente obtém as informações. Na época de Buda, quanto tempo demorava para saber que um reinado caiu? Meses? Levava muito tempo para você saber o que aconteceu do outro lado do mundo. Talvez você nem soubesse. Agora, na sociedade moderna, a gente sabe de tudo o tempo todo. Inclusive, tem uma síndrome moderna que acomete os jovens, principalmente, que é o FOMO. Fear of Missing Out. É o medo de estar perdendo algo. As pessoas são tão bombardeadas com informações que elas têm medo de dormir. A pessoa dorme e ela acha que enquanto ela está dormindo, ela deveria estar sabendo o que está acontecendo do outro lado do mundo. E ela não consegue dormir de ansiedade, porque o cérebro está sobrecarregado de informações. Esse é um agravante da época moderna.
Portanto, eu sugiro que você que fez essa pergunta, primeiro, filtre muito bem as informações que você recebe, principalmente a quantidade e a qualidade das informações que você tem. Dificilmente você vai conseguir sobreviver na sociedade moderna se você não tiver a habilidade de filtrar, descartar e escolher informações. Há alguns séculos a gente tinha que lutar para obter informação. As bibliotecas, as pessoas lutavam para ter um livro, lutavam para saber. Hoje é o contrário. Você tem que lutar para não saber. A luta mudou. Você tem que eliminar a informação. Essa habilidade é necessária. E colocar como prioridade na sua vida um tempo para reflexão, um tempo de silêncio e contato com Deus, com Alcantara. Dessa forma, essa sua preocupação extrema com esse mundo politizado e dividido, ela vai diminuir. O mundo vai continuar politizado e dividido. Ele vai continuar. Agora, quem vai mudar é você. Você, então, vai poder viver a sua vida, cumprindo o seu papel como um cidadão, um ser humano, útil à sua família, às pessoas à sua volta, se dedicando no autoconhecimento e servindo a Deus. Aí você vai encontrar a paz, mesmo nesse mundo politizado e dividido. A questão é como você vai mudar. É aí que é a grande pergunta.